abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e sejam todos bem-vindos aqui no canal do Elim. Elim, abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Abrindo as portas do conhecimento para que nós possamos ensinar as nossas crianças com excelência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. E aí, também, vocês estão vendo aqui, vamos usar esse exemplo aqui. Muitas vezes, tia, tem esboço? Tia, tem tudo prontinho para que eu possa usar? Todo esboço que você achar, todo plano de aula que você der uma olhada, aquilo é para que você tenha uma base, para que você tenha uma orientação, para que você possa entender como que você vai falar com as suas crianças naquele dia. Então aqui, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, qual é a referência bíblica? Aí lá vai estar lá, a referência bíblica. E você vai só ler o PDF. Não, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ver como está escrito na sua Bíblia. E aí você vai deixar marcado. Tá lá no PDF, tá aqui, é só ler na revistinha, é só abrir aqui na revistinha. Amém, abre a lição, mas pega a sua Bíblia. Crianças, vocês trouxeram Bíblias? Ah, olha, vamos trazer, não precisa ser Bíblia de criança, pode ser a Bíblia, pede uma para mamãe e para papai que ele tem lá, você empresta. Mas tragam a sua Bíblia. Mas também, né, eu sempre pego no pé. Eu sou a tia Michele, pessoal, que pega no pé sobre a bibliologia, que pega no pé sobre as divisões da Bíblia. Eu, né, então vocês geralmente ouvem a minha voz ali, olha só eu aqui. Então, eu pego no pé mesmo. Imagina você não viu na sua Bíblia? Impossível que você não vai levar a Bíblia na administração, e impossível que você não vai levar a Bíblia na sua salinha, na sua sala de aula da igreja, na sua escola bíblica, no seu EBD. E aí uma criança fala, tia, abre para mim aonde tá. E aí você pega a Bíblia, e hoje nós vamos falar aqui em Marcos capítulo 4, né? E aí você começa a procurar aqui no começo da Bíblia. Porque você não sabe que Marcos é evangelho e que está no Novo Testamento. Amém, mas para que eu preciso saber disso, tia Michele? Mas estou ensinando para criança? Já pensou se tem uma criança ali que foi ensinada com as divisões da Bíblia? Que veio de algum lugar, ou que às vezes o pai e a mãe ensinam em casa essa divisão, que mostram para essa criança, e aí você ali procurando no começo da Bíblia e a criança chama a sua atenção? Já pensou? Então, nós, professores e professoras de educação cristã para os nossos pequeninos, temos que conhecer a Bíblia. Nós não tem que decorar a Bíblia, mas temos que saber quais livros estão no Novo Testamento. Abri aqui em Abacuque. Eu sei e eu tenho que saber que Abacuque não está no começo da Bíblia, porque ela é um dos profetas menores, então ela vai estar ali no meio da Bíblia. Então, nós estamos falando de ministério infantil, observe em volta aí na sua igreja, quando alguém fala, procure aqui Abacuque, e a pessoa vai para o Novo Testamento, a pessoa está no começo da Bíblia, que você vê que está em Gênesis, de longe você vê que está, né? Então, tem algumas pessoas que são, né, que já estão mais atentas a isso, procuram, já deixam até marcado aqui, ó, essa aqui para saber a página que está. Essa ainda vai. Agora a outra fica lá, a pessoa lê e ela não encontrou. E aí ela tem que ouvir sem conferir, sem anotar. E aí ela não vai tentar procurar onde está Abacuque, ela deixa para lá, eu só vou ouvir. Então, tudo bem se a pessoa quer fazer isso, mas se nós queremos falar do Evangelho de Cristo, queremos falar do Evangelho, da palavra de Deus para as crianças, nós temos que saber. Então, eu sou a tia Michele, que pega no pé em questão da Bíblia, mas vamos lá. Aqui eu quero ler com vocês. Então, é como eu usei aqui o exemplo, você vai falar o que está ali naquele PDF, o que está escrito ali, você não vai procurar contar de uma outra maneira, você não vai orar para que o Espírito Santo te guie, para que ele te mostre como que deve ser contada essa história naquele dia.
Porque você pode contar nessa semana, na outra semana a mesma história, ela vai ser diferente a maneira de contar. E o Espírito Santo vai falando com cada um de uma maneira diferente. A palavra é a mesma, mas nós temos que tomar esse cuidado, orar ao Senhor, aprender mais da Bíblia. E aí, vamos lá. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Então veja que ela cresceu, mas não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então, aqui é a parábola. É a palavra do Senhor que vai ser dita para nós. A palavra do Senhor que cai no nosso coração. E a nossa terra é boa? A nossa terra está com os nutrientes adequados? Deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa, ó. A sua terra está com os nutrientes em dias? A sua terra está sendo irrigada? Porque ela pode estar ali com os nutrientes, a palavra de Deus, a boa vontade. Olha, mas será que ela está sendo regada pela palavra de Deus, pela oração, pelo planejamento, pela preparação? Ou você quer tudo prontinho, só dá uma lida por cima, e é isso que eles precisam saber. Na verdade, o plano de aula, o esboço que você encontrar, aquilo é um norte. Aquilo é para você ter uma ideia da referência bíblica. Aquilo é para você pensar. Aquilo é para você adaptar para suas crianças. Mas aí você vai só ler aquelas 15 linhas e vai dar atividade. Então, nossa terra tem que estar bem regada. Nossa terra tem que estar bem irrigada e com seus nutrientes em dias. Para que essa semente, porque vai cair uma semente do chamado, a semente caiu em terra boa, está tudo certinho, o que acontece? Ali também algumas nasceram. Umas logo já foram levadas. Outras entraram aí no ministério infantil e acharam que era só alegria e só cores vivas e vibrantes. E aí até brotou, mas aí não deu certo. Veio os problemas, percebeu que não é aquele mar de rosas, que essas cores chamativas são o depois, são a ponta do iceberg, né? Mas que você tem que estudar a Bíblia, você tem que se preparar, você passa por adversidades, tanto no ministério quanto fora do ministério, então são lutas diárias, e aí aquela pessoa brota, mas aí ela fala, eu que não vou ficar perdendo meu tempo com isso. E aí a outra terra ainda brota, ela cresce até um pouquinho, mas ela é sufocada. E ela não dá frutos, e ela não floresce. Porque para dar os frutos tem que florescer. Então ela não floresce. Mas todas ali, né, começam a brotar. Mas na terra boa, né, a sementinha já começa a dar ali as suas raízes, e ela começa, como nas outras terras, a brotar. E ela brota. E ela brota, e ela continua a crescer, porque a terra é boa, a terra está sendo irrigada, a terra tem nutrientes, a terra tem palavra de Deus, tem oração, tem preparação. Tem também ali algo que você vai renunciar na sua vida, tem renúncias. Então veja que aquela que até brotou, mas aí ela morre, porque na hora das renúncias ela não quer renunciar. Ela até brota, mas ela não floresce. Então, que a nossa terra seja boa. Então, aqui vocês vão ver, e esse PDF vai estar aqui disponível para vocês baixarem. Está aqui no link da descrição. É só baixar gratuitamente, ok? Ele não vai poder ser compartilhado em grupos e nem para ir os seus colegas. É você que baixou, você vai salvar e vai usá-lo. Ok? E aí, se você quiser, né, que alguém mais baixe, você envia o link também para aquela pessoa, ok? E aí, olha só, o chamado.
O chamado. Então, nós vamos falar um pouquinho de Samuel nesse PDF. O chamado de Samuel. Então, floresceu e vem o chamado. E Samuel está dormindo. Mas quando Samuel escuta, Samuel, Samuel, Samuel desperta. E ele ouve a voz do Senhor. Samuel estava no templo. E o templo estava corrompido. Mas o chamado de Samuel floresceu. Não importa aonde você esteja, se você estiver fazendo para o reino, você vai florescer. E o que nós podemos aprender com o chamado de Samuel? No chamado de Samuel, tinha muito amor. Amor a Deus, amor à palavra do Senhor. Tinha também humildade. Muita humildade. Porque ele ouvia ainda Eli, mesmo Eli ali muitas vezes, né, estando ali errado, acobertando os erros dos filhos. Tinha também a obediência. Tinha também a dedicação. E tinha a alegria. Mesmo em meio às adversidades, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vejam que eu fiz essa flor. Mas às vezes você não precisa falar sobre chamado. Você pode usar essas imagens, faça um coração. E lá também vai ter as letras prontas para imprimir. Você pode fazer um coração e aí colocar a imagem e atrás a letra. E quando você virar, todo mundo ali segurando para você, na sua salinha, na sua ministração, vai estar escrita a palavra chamado. Se você quiser usar ele de outra maneira, também. Olha, é isso. Tia Michelle, você não vai falar mais? Essa é a questão. O chamado de Samuel. Então, nós vamos ler a história de Samuel. Nós vamos usar aí, ó, a humildade, o amor, a dedicação, a alegria. Então, você vai montar o que você quer falar. Você vai fazer o seu recurso de acordo com o que você tinha em casa. Eu tinha essas coisas aqui em casa. E eu fiz desta maneira. Porque eu queria falar com essas flores. Você pode usar corações. Você pode usar impresso na folha A4. Então, que você possa florescer. Que você possa entender o seu chamado. E ler a Bíblia. Amar a palavra de Deus. Amar a Deus. Que Deus te abençoe.